Olá, bom dia. Mais uma vez, na nossa programação aqui, todo sábado, com o nosso podcast do Diretamente. E queremos agradecer desde já a tua presença daqueles que estão ao vivo, né, aí conosco, e aqueles que vão assistir depois. Hoje teremos aqui a participação do Sandrinho, que ele é conselheiro tutelar da cidade de Jandira, e temos um assunto muito interessante e que vai te esclarecer algumas dúvidas. E nós vamos estar aqui fazendo perguntas, e também, se você tiver pergunta, deixa aí para nós, e ele, assim que possível, ele estará também respondendo a cada um, tá bom? Bom dia a todos, e também uma boa tarde, boa noite, até boa madrugada para quem acompanha o Diretamente Podcast. Hoje aqui com o Sandrinho, como o Garcia já falou, conselheiro tutelar. Sandrinho, a gente sempre começa do começo, né? Então você vai falar aqui pra gente como é que foi sua infância, onde você nasceu, como é que foi criado, irmãos, essas coisas. Pode falar aí pra... Bom dia, a equipe aqui do Diretamente, né, o podcast, na pessoa do Isaac, pelo convite, do Garcia, por estar nos acolhendo, Thiago aí, na parte técnica, e o Diego. Agradecer mesmo o convite, e é sempre uma satisfação estar podendo contribuir. Né? Todo saber ele não vai valer de nada se ficar só para nós, né? Verdade. Só para mim. Então eu sou Alexandre de Oliveira, 49 anos, conhecido como Sandrinho, natural de Arapiraca, Alagoas. Arapiraca completa esse ano agora de 2024, 100 anos de emancipação política e administrativa. Filho de dois essenciais arapiraquenses, Messias de Oliveira Gama, meu papai hoje com 84 anos, cujo qual eu dedico a minha hombridade a ele, e a minha mamãe em memória, Givanete Nunes de Oliveira, que foi servente no serviço público da cidade de Jandira, que muito me orgulhou. Limpou chão de prefeitura, de posto de saúde, faleceu aos 60 anos, tem 20 anos de falecida, mas uma mulher guerreira, mãe de 11 filhos, então eu venho de uma família de 11 filhos, bastante. Sendo aí quase o nono. Depois veio o 11º já no estado de São Paulo. Como eu sou de 75, 49 anos, em 76 migraram para São Paulo, minha família. Então, família humilde, simples. Então, em meados de 76, né? Já São vieram Paulo, para né? Jandira ou para outro lugar? Um pouco, como eu vim com 6 meses, então eu não vivi muito, mas o que me traz como informação foi para Perus, São Paulo, inicialmente. Minha mãe contava que o serviço social já ajudou a família dela naquela ocasião, porque éramos em 9, né? Então, com mais 2, 10, 11 com pai e mãe. Time de futebol completo. Não tinha televisão, né, Garcia? Né? Nordeste desse país certo. que eu muito amo, né? Sim. Estado de Alagoas. Então, Isaac e Garcia, foi essa a nossa trajetória. Então, veio para, na época, Perus ali. E aí meu pai, como tinha sido reservista do Exército, olha que coisa, eu soube isso bem depois, foi reserva de 2ª classe. Então ele tinha facilidade nos empregos como porteiros nas empresas de São Paulo, né? Certo. Porque naquela ocasião podia portar as armas de fogo, e quem controla o uso de arma de fogo é o nosso Exército Brasileiro, as Forças Armadas. Então ele logo conseguiu de fato emprego, e essa família já grande, em meados de 76, 77, no estado de São Paulo. Então a minha infância foi assim, eu só fui saber dela depois, né? E como todo casal de nordestinos retirantes, eles são meio ciganos, sabe? Ficavam X anos em São Paulo e retornavam à sua terra natal para tentar novamente, né? Aí não dava certo, e nesses caminhos os filhos maiorzinhos, já com 15, 16 anos, iam casando. Que a gente for falar política da infância e juventude, um pouquinho tratado aqui, se casava muito jovem nesse país, né? Se casava mesmo, enfim, né? O matrimônio era o documento que até fechava, né, Garcia e Isaac? Não é hoje um cartório notorial, mas era um matrimônio por certidão. Isso. Ele dava um vínculo de família. Olha de onde a gente já traz história de família nesse país. Não é verdade? Então, assim, essa minha árvore genealógica. Família de 11, papai vivo com 84 anos, hoje na cidade de Arapiraca, já depois de aposentado, e minha mamãe conosco sim, mas sepultada no nosso cemitério municipal, cujo qual a gente plantou ela ali, devolvemos, né?
do pó somos, ao pó voltamos, né? Sim. Verdade. Então, resolvemos ela e ela tem o nosso cantinho lá. Maravilha. Graças a Deus reservado para seguir. Você veio para Jandira para se estabelecer mesmo, sem idas e vindas, ou não? Isso. Em época? Isso se deu legitimamente em 86. Quando a gente veio de Osasco. Estávamos em Osasco, cidade grande aqui ao lado, né? Colada com São Paulo, grande metrópole ali também. Sim. No Jardim Veloso nós moramos, de aluguel, de locação. E ainda aí a família é menor, né? Porque ela vai diminuindo, como eu disse. O mais velho casou, a mais velha casou e vamos seguindo. E aí então, o meu papai, o Messias, ele falou, vamos pagar aluguel com essa família grande ainda, sabe? Algo difícil nesse nosso país. Então o que ele optou? Comprou um terreninho em Jandira, Rua John Leno, ali hoje Dolores Pasqualin, né? Sim. E ali fala agora Fátima, mas era Brinquete. Rua John Leno, rua sem saída, de terra. Únicos mercados que entregava lá fazendo já uma publicidade no mercado, o Tóquio. Porque ele tinha aquelas Toyota concorrente na Bandeirantes, roda. né? Era o lugar, você lembra? Lembro. Era o único que entregava as compras lá, tá? O Tóquio é aquele tradicional, né? Até hoje. Central ali. Tá ali. Até hoje. Então, resiste, né? Existe, né? Aí, voltando, aí nós mudamos, porque... E olha pra você ver. Roberto Pitelli, prefeito da época, né? Beto, meu abraço, todo o respeito que eu tenho pelo Beto. Contribuiu. Todo gestor que passa, ele tem uma contribuição nessa cidade. Não é verdade? E aí, só que tinha uma política que não podia fazer barraco de madeira. E a gente não tinha outra condição. Aí meu pai procurou o Elias, que foi vereador aqui. O seu Elias tinha um bigodão, era bem conhecido na época. E levou até o Beto aí no gabinete e falou, olha, eu tenho que mudar, a gente paga aluguel, eu tenho filhos, tem um terreninho na cidade de Jandira. Como é que eu faço? Aí o Beto falou, olha, aqui não pode construir barraco, porque senão a gente vai puxar favelas. Né? Cidade menor, pouco habitante, né? Ainda com 24 quilômetros quadrados, que tinha época, hoje 17,5. E aí falou, faça um barraco, mas não passe de 1 ano, porque a gente vai ficar de olho. E aí meu pai em 1 ano construiu uma casinha, então a gente saiu, mas a gente mudou para um barraco de madeira aqui na cidade de Jandira em meados de 86. Meu primeiro colégio aqui estadual, Moacir Tomás da Silva, Popular Gabriela, né? 6ª série, eu estudei naquele colégio. Maravilha. Essa época você já estava aqui, Garcia? Eu tô 86? Nossa, eu tô aqui desde 60. Conhece Finalzinho bem. de 60. Conhece onde eu tô falando ali, né, Garcia? Conheço. Muito bem. E aí, sua formação profissional, pode falar do início da carreira, como você começou sua vida profissional, quando é que você começou a viver a vida? Olha, é outra coisa muito boa. Muito boa que a gente tem que passar para a nossa juventude. Porque o que nós fazemos aqui hoje é plantar um futuro, não é isso? Sim. Estar aqui hoje, no diretamente, é plantar um futuro. É dizer, olha, vamos projetar o futuro. Aos 15 anos, hoje a lei do estatuto, ela dá o jovem aprendiz 14 a 16 anos. Né? Certo. Salvo de algumas condições da peculiaridade de como vai ser esse trabalho. Mas, aos 15 anos, meados de 91, minha mamãe arrumou um emprego para mim. Já tinha um irmão trabalhando numa empresinha, fábrica de telas, alambrados e ondulados, sabe, de proteção? Sim. Minha mamãe falou com o dono da firma lá do meu irmão, falou, põe meu outro filho para trabalhar, ele já tem 15 anos. Então eu iniciei o trabalho em 91, carteira assinada, tá? Carteira assinada em 91, na rua Butantã, lá, próximo ao Lago da Batata, Pinheiros. Certo. Aí eu então estava aí nesse período, nós estávamos avançando lá no Gabriela Garcia e Isaac. E aí teve a oportunidade de comprar uma casa aqui no Centenário, aqui próximo onde a gente está. Né? Da família do então Análio Augusto dos Reis, o Grilo, vereador. Uma das irmãs do Grilo, na época vendeu ali na rua José Uribe dos Reis, a antiga Rua Atena, essa casinha para nós. Aí migramos do Gabriela para o Centro de Jandira, mas uma irmã minha ficou morando lá, porque tinha casado, né? E aí, então, eu trabalhando nessa empresa já, que chamava Mercado das Telas, meu primeiro emprego aos 15 anos. Só que aí, olha para você ver o perigo que é. Eu, do 6º ano, vindo para o Cascudo no 7º, repeti. Atrasei 1 ano. Por quê? Você tinha que escolher trabalho ou estudo. É o desafio que a gente fala hoje do jovem aprendiz. É o desafio. Está a pauta de estatuto da legalidade, mas o desafio de continuar o estudo.
Você tinha que escolher, né? Era. Aí se repetia ou retia, né? Eu fiquei retido na 7ª série por causa do Dá trabalho. até frio na barriga na hora que ela vê a lista. Sabe? Será que eu passo? Então, assim, foi o início. Aí, avançando. Meu primeiro emprego, então, foi mercado das telas. Eu fiquei, não lembro a quantidade de tempo. Depois eu migrei para a área de segurança. Fui guardinha, como fala, da Duratex, da Deca, que faz torneira, que faz, né, a hidra lá. Fiquei por 1 ano na Deca, de guardinha, de estação que a gente falava, né? Que tinha cap, trabalhava armado, enfim, área da segurança. E depois, então, eu dei um outro passo, já morando em Jandira, né? Que eu fui convidado a trabalhar na Mil Coisa Materiais Elétricos, aqui no Largo 8. Né? Sim. Seu José Tarcísio Lopes, Leandro Anderson Lopes. Mas você trabalhou naquela primeira Mil Coisas. Primeira. Porque teve um... Não, aquela primeira eu fui amigo deles, que eram do lado da Autonimar, na Brigadeiro Faria. Isso, É esse, Garcia, que é mais antigo. Ele abriu lá, assim, numa modalidade mista, tipo um depósito. Ele ficou lá por 1 ano. Essa é a primeira, né? Primeira. Aí não deu certo. E aí, eu, muito amigo da família, só até hoje, do Leandro, que é o filho, e do pai, do seu José Tarcísio Lopes. E aí eles pegaram e falaram assim, a gente vai mudar a modalidade e vai migrar para o outro lado. Aí eles foram ali para o lado do Posto Carimar, do então saudoso seu José Revaldi, né, que é o pai do Martins, do Carlinhos, né, Dona Catarina, o primeiro posto de gasolina da cidade de Jandira. Sim, sou do Martins, né? Eu conheci Posto. o Martins. Primeiro posto, Alto Posto Carimar. Isso. Tá lá na Praça 8 até hoje, Ipiranga. Que eu lembro que eles estão ali, onde você está falando. Mas a primeira foi na Brigadeiro Faria, ao lado do Tonimar. Ao lado. Do Tonimar? Sei. Aí não Ao tem lado. lá, tem um negócio de enrolamento de motores Isso. lá do lado. O Silva Chaveiro, entra ali. Ali. Ah, tá. Primeira Mil Coisas. Só que eu era amigo deles, cliente deles. Onde a biblioteca Isso. hoje era a escolinha, né? Isso, o Era uma Rafael escola, Joia, né? o prézinho Rafael Joia. Você sabe disso, né, Faz uns Garcia? dias, né? Quem estudou aqui fez prézinho, fez o Rafael Joia. Eu lembro dessa escolinha. Rafael Joia. Então, aí 1000 coisas. Eu era amigo da família, amigo de frequentar. E lá não tinha funcionário, era o Leandro, o Tarcísio e um genro, esposo da filha. E o Leandro falava assim, o dia que eu tiver oportunidade eu vou te contratar para trabalhar comigo. E eu ainda trabalhando de guardinha em São Paulo, na Belfort, na Duratex, na Deca. E chegou em 97, esse rapaz separou da irmã dele, da filha do seu Tarcísio, e foi embora. E eles falaram assim, olha, quer trabalhar com a gente? Eu falei, puxa, eu sempre quis trabalhar em Jandira, né? Sabe onde a gente mora? Ele falou, você tem habilitação? Eu falei, tirei. Dirigi para São Paulo? Eu falei, nunca fui. Eu nunca fui ido. Sabia que era Castelo, que era marginal? Sim. Né? Ele falou, mas eu vou te ensinar. Era Falei, Castelo, não tinha marginal. Então eu vou aceitar. Falei para ele. Mas eu acho você corajoso, viu? Foi, mas beleza. Aí comecei, então trabalhava aqui, almoçava em casa, não precisava trazer marmita, enfim, né? Ele falou, só que só tem uma dificuldade. Eu falei, qual? Eu só consigo pagar um pouquinho a mais do que você ganha como vigilante. Que era vigilante o cargo, né? Vigia, segurança. Certo. Eu falei, tá bom, sendo em Jandira, já vai me ajudar. E aí então eu comecei a trabalhar no 1000 coisas. Aí tinha uma perua, a tradicional peruinha, antiguinha, aquela primeira e tal. E aí ele falou, vamos lá, vou te ensinar. Onde que comprar os materiais? A Avenida Aricanduva. Agora você sabe onde fica ali, Zona Leste. Passa o estádio do Corinthians ali, Condessa Elizabeth, sobe aquele viaduto bonitão, grandão, que dá pra Moca, dá pra Pen, enfim, né? Radiais. E eu ia de carona, na verdade, né? E ele, você vai aprendendo, né? Vou te levar no máximo 3 vezes. GPS aprendendo na rota. Não tinha, vamos lá. Ia lá, e aí eu ia lá, comprava os material, ajudava a guardar e tal. Aí depois, na 4ª vez, ele falou assim, toma a chave, você sabe um dia vai dar buscar os materiais. Eu falei, ô louco, é hoje já? Ele falou, é hoje já. É hoje. Aí foi eu e Deus, e a vontade de vencer. Certo. E aí eu fiquei na 1000 coisas, de 98 a 2004. Ali foi uma escola para mim na cidade de Você Jandira. escapou do antigo subúrbio, né? Olha, Toshiba. sabe, a gente ali... E ali a gente foi conquistando... A gente não fazia só cliente, fazia amigos. Sempre fazia amigos. Todo dia fazia amigos. Na cidade de Jandira. Então, ali que me projetou para a função que eu estou hoje, de conselheiro tutelar na cidade de Jandira. Maravilha. Então, casou, né? Tem Isso. filhos. Aí, vamos lá, histórico. Então, eu sou casado pelo segundo matrimônio, né? Certo. Divorciado e atualmente casado há 20 anos. O primeiro 7, o segundo 20 para mais, assim Deus vai permitir. Então eu casei, eu jovem com 23 anos na época, e a mãe da Lívia, minha filha, né? Lívia de Oliveira, Maria Aparecida da Silva, 25.
conheci ela em Barueri, do movimento da igreja, tá? Do movimento da igreja católica, Certo. movimento ou eles falam PJ, Pastoral da Juventude, né? Então a gente se conheceu e veio a Lívia dessa união. E ela foi do primeiro Conselho Tutelar de Jandira, Isaac e Garcia. Olha que engraçado, né? Engraçado. Do primeiro de 2001, 2002, eu ia ser o candidato, assim, a disputar, né? Hoje não fala mais candidato, tá? Porque antes era candidatura, hoje é processo de escolha. Houve uma mudança. Então, eu no 1000 coisas, eu falei assim, eu vou buscar uma vaga nesse lugar aí chamado Conselho Tutelar. Aí o dono falou assim, faz isso comigo. Não, pô. Você aqui me faz tudo, você é o meu Severino. Lembra do Zorro Total? Severino! Você faz tudo. E põe a sua mulher, né? Quem sabe? Eu falei, rapaz, uma boa ideia. Eu vou colocar ela. Aí colocamos ela perdeu por 8 votos naquela ocasião. Ficou a primeira suplente. Mas depois ela acabou assumindo o cargo. Era triênio, tá? Neste momento, o Conselho Tutelar, criado na Lei 8.069 de 90, estabelecia triênio, 3 anos de mandato. Então era triênio, aqui criado em 2001, no então prefeito Paulo Henrique Barju, de Paulo Embururu, que criou o Conselho Tutelar na cidade de Jandira. E ela ficou suplente por 8 votos nessa ocasião. Então aí veio a filha Lívia, eu no 1000 coisa ainda, ela ingressou nas fileiras do Conselho Tutelar. Mas sofria demais. O ECA, muito comecinho do ECA ainda, né? Porque 90 para 98, né? Poucas cidades criavam um conselho, em 2000, pouco tempo de existência. E aí ela não quis mais. Aí em 2004, eu falei pro dono do 1000 coisa, olha, vai abrir as inscrições e vou me inscrever. E se eu for habilitado no processinho de escolha, eu vou pedir a demissão. Aí você já estava com a sua atual esposa. Isso, a Beth, que ela era conselheira. Não. Não, aí sim, aí eu vou contar um pouco da história. Fechando, aí, que era a primeira esposa, aí quando eu me tornei conselheiro, a gente teve uma dificuldade, 7 anos de casado lá, de compatibilidade, aí você sabe, minha mamãe era viva, aí eu amo a minha sogra, a dona Eurídice, né? A mãe da Cris, que o Isaac conhece. E como eu também tinha muito sentimento pela mãe daquela lá, mas o problema era com a minha mãe, né? Foi uma personalidade também. E a gente, você sabe, esposo que tem sogra, você tem 2 mães, né? A sua e a sogra, ao participar, né? E aí um conflito que naquela época surgiu com a minha mãe, mas sempre na personalidade, eu sempre tive, né? E a gente não se sustentou mais, né? Por causa da criança, que vó quer muito ajudar na criação do neto, e nem toda esposa entende que é a melhor forma de que está fazendo. Aí a gente chegou num momento que não dava, e aí então, em 2004, veio a eleição, eu ganhei. Em 2005, eu já estava separado, morando, né, com meu pai, que a minha mãe tinha falecido, porque aí veio a morte da minha mãe, sabe? Quando fechou com a morte da minha mãe, desgastou mais ainda, né? E aí eu falei, agora não dá, já perdi o bem maior, porque quem tem mãe sabe qual é o bem maior nessa terra. Mãe, esposa, enfim, filhos, né? Mas a mãe, ela vem em primeiro lugar, quem nos deu a vida. E aí a gente separou. E eu fiquei 2 anos, depois eu já era amigo, conheci a Cristina, que é a minha esposa, professora, aposentada. E aí então, eu já ingressei no conselho em 2004, 2005, aí entrei com divórcio, aí foi litigioso. Então, você imagina o desgaste que você tem para ter a questão guarda, fica com a mãe, isso sempre é uma questão de regra, né? Salvo alguns casos. Mas aí para mim ter visita foi litigiosa, foi com mais de 1 ano de separado, o divórcio só saiu com 3 de estabelecido. A gente tem essas escolas da vida para... E aí então hoje atualmente casado com a professora Cristina, eu sou pai da Lívia e sou fala padrasto, fala madrasta, padrasta, esses nomes pesados, né? E padrasto do Gustavo, Luiz Gustavo, que hoje tem 30 anos, fisioterapeuta, Luiz Gustavo, e a minha filha Lívia de Oliveira é turismóloga, né? O Gustavo eu conheci de pequeno, né? Na sua casa, enfim, né? Isso, porque mas você praticamente... Ele tinha 3 anos, né? Então eu praticamente a referência que ele tem de pai, assim, é a minha, né? Sim, né? É a minha. Muito bem. Você agora vamos ingressar na parte aí do Conselho Tutelar. Você falou, né, da primeira esposa, mas o que fez você tentar essa área aí? Olha, bem antes, Isaac, né? E só falando da formação, gestão pública, tá? Tenho gestão pública, e depois tenho técnico de serviços jurídicos na ETEC e estou terminando serviço social também pela Anhanguera, né? Mas
Toda a minha história do Conselho Tutelar foi de pessoas simples e comum da comunidade. Então, por participar de grupo de jovens, estar na igreja, quem trabalha com trabalho religioso, Sim. qualquer que seja a sua denominação, sabe que é onde chega a deficiência e chega a distância do direito à pessoa. Então, vendo muita questão da violação, porque nesse país a gente traz um histórico de um país machista, um país ainda que acha que o estupro é uma cultura que tem que ela é simples e que pode aceitar, né? E não tá, isso não é. A gente tem que passar. Então, muita violação, muita falta do direito à criança e adolescente. E participando da igreja, isso eu já senti essa falta, essa distância. E aí, quando eu ingressei essa minha primeira esposa ao conselho, porque você é um conselheiro por tabela, né? Cara, que nem a Cristina é uma conselheira por tabela, porque ela vê os meus plantões, dorme comigo, vê quando eu levanto, tem que pôr a roupa, tem que sair. Então eu fui vivenciando, quando a minha esposa ingressou em 2001, 2002, lá no primeiro processo aqui da cidade, eu já conheci o ECA, então isso foi me dando paixão pela causa. Né? Eu via ela não acertar, porque você não erra, você não acerta. Você tenta acertar, mas você não acerta. Não, errou porque você tentou acertar. E eu ajudando ela ali, aquilo foi me dando uma paixão. E eu falei assim, eu ainda no balcão da Mil Coisas, eu vivia a cidade. Eu via os movimentos, as escolas, eu via os grêmios estudantis e tal. Então eu falei assim, quando chegar a oportunidade eu vou buscar a vaga. Como eu disse, era para ser, eu ia buscar a primeira. Mas aí me convenceram que podia ser a minha esposa, aí eu abri mão daquele projeto, e no segundo projeto, 2004, eu falei, agora, eu já meio que um conselheiro por tabela, como eu disse para vocês, né? Sim. E eu falei, agora eu vou pegar gosto por essa matéria. Eu vou buscar a vaga. Eu fui, em 2004, busquei a minha vaga. E um balcão de loja, que muito me orgulho de ter sido. Sim. Né? Muito me orgulho de toda a minha história que eu coloquei, retirante nordestino, família longa, enfim. Eu falei assim, eu vou buscar a minha vaga. E eu fui o terceiro mais votado naquele processo. 819 votos, eu lembro como hoje. Naquela época já eram quantos integrantes? Podia escolher 5. O conselho sempre vai ser constituído no artigo 130 do ECA 131, que dá o balizamento de como constitui os conselhos tutelares no município, com 5 membros escolhidos pela sociedade. Então podia votar até em 5, aí podia aqui dar chapa, isso dava um conflito. Né? Mas na época tinha chapa. Eu também escolhi uma chapa, eu tinha que estar numa chapa, né? Para mim poder estar. E eu escolhi uma chapa, era uma chapa que aí até então eles falaram que era da direita, porque até então eu era amigo do prefeito Braz, porque ele frequentava a Mil Coisa ali, o pessoal e alguns vereadores, Betinho, Mi, né? Mas assim, só falava, eles falavam, isso é uma função muito importante, hein? Tem que ter responsabilidade, porque é isso que tem que lembrar a cada membro do Conselho Tutelar, é a importância da função, não é o status, é a importância. E aí eu busquei a vaga, 819 votos no ano de 2004. Fui terceiro mais votado na cidade de Jandira. 819 votos. 819 votos. 5 integrantes. E você já entrou lá. Entrei lá. Então, hoje você está no Conselho Tutelar desde aquela... Aí o que acontece? Você conseguiu só podia reeleição? Ficar por dois mandatos de 3 anos. 6 Era anos. na lei federal. Por quê? Porque entendia que podia causar um vício. Não era? Vai causar um vício essa permanência, né? Digamos que a reeleição. Certo. E aí, até então, era triênio, permitindo uma recondução. Olha como que o texto trazia. Para um quadriênio e permitindo uma recondução. Aí eu fiquei o triênio, aliás, 3 anos, e fui para a recondução. Quadriênio. Que foi de 2007 a 2010. Aí eu fui o mais votado nesse processo de 2007. 1.002 votos. 1.202 votos. 1.202 votos. Fui o mais votado da cidade. Certo. Na recondução. E fiquei 3 anos, e aí tinha que ficar fora, para depois voltar. Ah, tá. Né? Vou fazer aqui a propaganda, a gente já volta. Ok. Diretamente podcast, todo sábado às 10 horas, né? Hoje aqui com o Sandrinho, conselheiro. Você pode nos acompanhar aqui também nas redes sociais, diretamente podcast. Segue a gente lá no Instagram e também no Facebook. Curta a nossa página, segue a gente lá. Não perca todo sábado uma entrevista muito boa que tem ajudado bastante aqui. Pessoal, não somente de Jandira, mas quem acessa aí o conteúdo está gostando bastante. Sandrinho, você falou para o povo que não sabe, né? Eu sei porque eu estou na área. ECA. O que é o ECA? E quem não sabe geralmente fala, esse ECA veio para atrapalhar.
eu vou te falar antes de fazer a pergunta. Eu já li o ECA várias vezes. Passar em concurso, por ocasião da minha função também. Tem que estar sempre relendo, né? Fala aí pro povo o que é o ECA. O ECA, até quando você vai pronunciar, se você não tomar um cuidado, vai falar ECA, né? ECA, algo que repele, né? ECA. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecido pela Lei Federal 8.069, de julho de 90, 13 de julho de 90, faz este ano 34 anos da sua, é o mais avançado instrumento legislativo de leis que corrigiu bastante a área da infância e juventude do nosso país, Brasil. República Federativa do Brasil. Mas, Isaac Garcia, antes do ECA tivemos leis também. Não podemos esquecer, gente. Nós tivemos, se eu não me engano, 5 repúblicas, não foi? República do Café com Leite, Getúlio Vargas, nós tivemos várias repúblicas. E nós já tínhamos lei nesse país. Uhum. O ECA, ele apenas veio na CCF de 88, Constituição Cidadã, não podemos deixá-la de fora. O artigo 227 da CCF já traz o direito e a garantia absoluta da criança e do adolescente. Mas era um artigo, meninos. Me permita chamá-lo de meninos. Tá bom? Era Ficou emocionado aqui, ó. Era um artigo. Não era... não era um estatuto. Não era uma legislação própria. E desconhecida também, isso, na verdade. Então, e aí eu lembro assim, ó, Munir Curi, salvo engano, se não faleceu, está vivo. Edson Seda, aqueles juristas iniciais, porque o que acontece? Da onde se tirou base para construir um estatuto, gente? Pediatria, porque onde passam nossas crianças? Quem eram os profissionais que pegavam nossas crianças? Os pediatras. E aí era muita questão de violência, de traumas. Depois as escolas, as igrejas. Vocês sabem disso, ela que acolhe os primeiros braços. Não é o poder público, não. Não é? É os movimentos organizados, seja religiosos, seja sociais. Então foi vendo uma necessidade de ampliar isso, gente. De ampliar. Isso tinha que crescer. Né? Então aí, em 90, mas formulado antes de 90, 88, 89, porque a Constituição de 88 já trazia no 227 o que era direito. Mas, olha outra coisa. Antes nós tínhamos o Código de Menores de 29, de 40 e alguma coisa, 47, e o de 70. Fundação Casa, antiga FEBEM. Os instrumentos de regulação, mas eram opressores. A Fundação Casa eu lembro bem. Você entendeu? Então, assim, é isso que me apaixonou pelo Estatuto. Eu conheci antes, eu fui buscar estudo antes, gente. Aqui nós já tivemos a menoridade penal nesse país. Já tivemos a menoridade penal. Crianças eram colocadas junto com adultos em cadeias. Então o ECA veio corrigir. Olha como o avanço do ECA. E o ECA ele não veio corrigir a conduta de pai e mãe só, como todos pensam. Ele veio corrigir carvoaria, que não está distante, crianças quebrando pedra, queimando carvão. No meu estado, Alagoas, Maceió, tinha uma lagoa do Mandaú. Pode pesquisar. Crianças pescando um marisco chamado sururu. Perdendo a infância e a adolescência no trabalho infantil. Então o ECA é a legislação com 264 artigos e com mais 5 leis complementares. A última é em Riborel. Oportunamente der tempo a gente vai falar sobre essas leis. Mas o ECA já tem 264 artigos. Olha como ele melhorou. De um apenas da CCF 227, 228 ali, fechando sobre a família, sobre o direito, ele foi para 264, onde ele foi balizar diferentes direitos. Porque a criança teve que sair só da chamada proteção ali absoluta como sujeito de direito, prioridade absoluta e um ser em desenvolvimento. Olha bem como melhorou. Maravilha. Vou fazer um parênteses aí na sua fala, né? Você falou da igreja que acolhe, né? Às vezes a gente vê alguns jovens muito revoltados com igreja, a gente vê pessoas, de uma certa forma, na ignorância. Só que eles não entendem isso aí. E isso aí, né? Até para o político, se ele não entender, se ele se opor, ele também dança. Quem é que pega a família toda lascada?
Igreja. Os primeiros braços. Entendeu? A igreja, o serviço público, que acolhe a escola, eu que trabalho em escola também. Então, tem que fazer uma diferenciação, porque a gente sabe também, nós vamos entrar nessa questão da família também, o quanto tem gente quebrada aí. Quebrada emocionalmente, quebrada financeiramente, questões de violência, tudo isso aí. Então, simplesmente chegar e falar assim, agora eu vou falar do meu time aqui, né? Ah, os crentes é tudo assim, os crentes isso, a igreja não pode isso, a igreja não pode aquilo. Tá faltando Estado, a igreja vai lá e faz. É o social, entendeu? Então, simplesmente bater, para mim é bobeira. E o político que abraçar esses caras que estão batendo, eu falo, eles são bobos, né? Não vamos entrar na parte do Estado laico ainda não, tá? Mas, então, você também já falou da importância do Conselho Tutelar, que é a proteção da infância. Nós agora tivemos o Maio Laranja. Maio Laranja. Maio Laranja. Caso Araceli. Lá 73. do Espírito Santo, não é? Então, nós vamos entrar num assunto aqui espinhoso, né? Mas você também pode ir até onde você pode também, tá? Onde permite, né? Onde permite. Onde a legislação permite. Isso. Somos um estadista acima de tudo, né? É isso aí. Quais casos, Sandrinho, deixa você assim ainda abismado? Você que já passou por bastante coisa. Olha, eu vou dizer assim, todos os casos deixa. Porque se é um caso, é uma violação. Ela pode ser leve, média ou alta, né? Mas só de estar numa violação, já foi a ausência de alguma coisa. Certo? O artigo 4º do ECA, embora, como eu falei, 264, mas o 4º do ECA, ele fecha o estatuto ao meu olhar. Depois ele vai dando as suas normativas, faz os outros artigos, vai complementando. Mas ele traz assim, Isaac Garcia, é dever da família, núcleo, tá? E é uma coisa minha, longe do machismo, ou do ceticismo, ou do viés ideológico. Mas família nuclear, pai e mãe. Beleza? Beleza. Pai É o que mãe. tá lá. Pai e mãe, nuclear, gente, é núcleo. Isso aí, eu respeito a ciência. Imagina, acredita nos médicos, estou aqui para validar. Sim. Então, o núcleo, pai e mãe. E se é dever a palavra traz como tradução obrigação. Então, assim, quando a família ela se ausenta, ela não se existe, ela não se permite, a violação é algo que é só de tempo para ocorrer. Então, assim, e os casos que mais impactam é os casos que leva à morte de crianças. Pode ver, levou à morte, deu mídia, a prisão é certa. Não sabemos por quanto tempo. Essa lei Henri do Borel. Né? Henri Borel foi a última, né? Mas, antes esse foi no Rio, não é? No Rio. Porque teve um menino do doutor Sul. Jairinho, vereador. Aquele é o Bernardo Bodrim. Lei da palmada. Lei dentro do ECA. E outro lembrando, Estatuto da Criança e Adolescente, para qualquer legislador e jurista, chama-se leis especiais. Nesse país tem algumas leis que são especiais. ECA é lei especial. Código de Defesa do Consumidor, lei especial. O Estatuto do Idoso? Lei especial. Maria da Penha, lei especial, gente. Ou seja, ela tem rito próprio, sabe? Porque tudo também, gente, está no Código Civil, tá? Nasceu da onde as outras? Do Código Civil. Que pode ir para o penal e que pode ir para as outras leis. Eles estão reformulando agora. Mas é um código muito antigo, já teve mudança. Mas é um código imenso, Isaac Garcia. O civil, ele é imenso, ele é vivo. O direito é uma ciência viva. Por exemplo, assim, outra palavra, justiça. Olha que palavra bonita. Existe justiça plena? Absoluta? Fechada? Gente, há um litígio. O juiz apenas vai corrigir o conjunto probatório de provas, seja ele qualquer que seja, difusos e coletivos ou de infância e juventude, conjunto de provas probatórias. E ele vai dar uma sentença. A parte que ganhar, o que ela vai falar para todo lugar? Que foi feito justiça. E a parte que perdeu vai falar o quê? Uma injustiça. Então não tem a justiça plena, absoluta. Porque não se resolveu, não é verdade? Sim. Então, voltando na família, como a gente falou. Então, a violação, ela é uma ausência da família, primeiro de tudo. Né? Primeiro de tudo. Outra coisa que eu aprendi em tantas e tantas formações. Não se dá para cobrar de que faça proteção quem não teve também, quem não recebeu. Sabe? Cobrar que a mãe faça o melhor pelos seus filhos, sendo que ela está precisando ser cuidada e ela não está sendo cuidada. Olha o feeling da função conselheiro e conselheira tutelar. Uma coisa leva a outra. Eu não posso querer aplicar o estatuto que tem medidas
101 aqui, X medidas para criança e adolescente de proteção, ó, do coração, como a 129 de pai do responsável. Eu tenho que saber como é que vai ser isso dado. Então eu tenho que, junto com os meus entes, que é família, que é poder público, que é o poder religioso, que são poderes instituídos, né? Que junto nós possamos trabalhar a família. E aí, dando condições, eu posso depois cobrar a família. Outra coisa, vou mandar para ser ressocializado, reeducado. Como que eu vou reeducar quem não foi educado? Você está na área da educação? Sim. Você consegue reeducar quem não foi educado? Não. Então não se dá para cobrar esse tema, essa pauta. Eu tenho que ofertar a educação que ele não teve, às vezes até não na idade própria. Isso é fato. Então isso também é na família. Eu tenho que, se eu sentir que a mãe ou o pai, enfim, eles estão precisando do amparo, eu tenho que ofertar esse amparo. Porque o conselho, como a gente anteriormente falou, ele é uma política de meio, ele não executa, ele requisita, ele encaminha. Sabe? Então eu tenho que ter esse feeling. Na visita, na verificação, eu tenho que estar, se aquela família precisa, eu vou pedir serviços. Nós estamos aqui no podcast ao lado do CREAS, tá? Que é o Centro Especial da Assistência Social. Que quando se deu a violação já, a ruptura, eles vão trabalhar o PAEF, que é o Programa de Fortalecimento de Vínculo Familiar Individualizado. Então, gente, tem mecanismo para tudo, só precisamos chegar nele e pôr. Então, a família é a base. E a violação, é as que mais percute, é as que levam à morte, ou a dignidade da pessoa, que muitas vezes é assexual. Sim. E diversas formas de violência. Então, assim, elas são gravíssimas, enfim, mas todas vão se corrigir no plano da Polícia Judiciária, depois ao Judiciário no seu pleno. Mas qualquer violência contra a criança, qualquer que seja ela, me desagrada e me chateia. Sim. Sempre. No caso da violência sexual, né? Como você disse ainda, né, tem diminuído aos poucos a cultura aí do estupro, meninas novinhas. Hoje, para um adolescente, judicialmente, ele pode ter relação consentida? Como é que funciona? O que a legislação trata, que assim, o tema consentido ou não é muito peculiar e discutido. Tem uma liminar de 14 anos? Não, é assim, menor de 14, tipificado hoje na mudança do Código Penal, é estupro de vulnerável. Não só a conjunção carnal, a penetração, tá? O antigo atos libidinosos. Sim. Estupro de vulnerável. Menor de 14 fica muito mais pro maior que vai praticar do que pro menor da responsabilidade do ato. E se for 2 adolescentes? Então, aí se ele tiver maior de 14, ele vai responder ato infracional. Que é qualquer conduta... adolescente. Qualquer conduta criminosa praticada por menor de 18 anos, salvo a especialidade daquelas idades especiais, para quem é especial, que vai até 21, 22 anos, né? Salvo expresso por decisões, menor de 18 ele não pratica crime, tá? Ele pratica ato infracional. Então, se for maior de 14 anos, ele vai responder ato infracional. Se for menor, o Sandrinho, o Alexandre, olha, não deixa de ser um ato infracional. Só que a medida para menor de 14, digamos, para criança, mas ela vai ser medida de proteção. E para 12 anos acima, é medida socioeducativa. São distintos. Tanto que tem a lei do SINASE, que é quem regulamenta o sistema socioeducativo na infância e juventude. Então, tem essa distinção. Então, se ele praticou o ato sexual, ou qualquer ato libidinoso que traz o estupro de vulnerável, se ele for maior de 14, ele vai, assim, é maior de 12 anos a mais, porque até 12 criança, de 12 acima, adolescente. Certo. Ele vai, ato infracional, e vai para as sanções, podendo, claro, a autoridade judiciária, sempre tem um promotor e um juiz, ver se vai privar da liberdade ou não. Gente, isso aí é matéria do judiciário, tá? Não é matéria... Agora, maior, voltando para maior, menor de 14, estupro de vulnerável, prisão. Claro, pega em flagrante, tem as condicionalidades, né, gente? A gente está tratando sobre tema de penal, não um sistema simples, o sistema penal. Delicado demais, mas aí vai ver a peculiaridade e a forma como ocorreu. Eu pergunto isso porque eu tenho filho adolescente. Sim. Né? Não é fácil. Sim. Essa fase, né? E ele tem colegas adolescentes. E antigamente vou dizer assim, não porque já não tinha, eu cresci numa fase que já tinha o ECA,
Mas mais antigamente eu tenho conhecimento de pessoas que casam com 14 anos. Sim, como eu falei, nesse país as famílias Não é se verdade? constituíam bem jovens, né? E pra molecada aí, né? Você pode servir agora como, além de conselheiro tutelar, um conselheiro pessoal. Por isso que eu tô falando, tipificar o ato. Não é essa brincadeira que eles têm na cabeça, não, né? Isso, e é assim, ó. Quando chega a notícia, por exemplo, né? Porque sempre isso vai chegar uma notícia, isso vai chegar em algum canto. A fala de que 2 jovens ficaram juntos, aí sim vai ver se foi A consentido, gravidez na adolescência. se foi consentido ou não, né? Aí, se não consentiu, isso tem que ser levado à autoridade policial, registrar, fazer um exame chamado sexologia forense, antigo Pérola Labarto, saudoso doutor Pinotti, hoje é o Hospital da Mulher na Rio Branco, o novo hospital. O projeto BMCare da Polícia Civil, sexologia forense, estudo forense, né? E ele vai verificar se o ato houve, como é que foi o ato, vai devolver isso. Quando ele não é consentido. Mas hoje, muito da nossa juventude, Isaac, eu vi a sua preocupação. Casalzinho de adolescente. Ela banalizou o ato, né? Isso. Ela banalizou. A internet banalizou. Isso, banalizou. Então, assim, ficar, não é nem namorar hoje, né? É os ficantes. É os ficantes. Então, e aí sim, que se não tiver um mínimo de orientação sexual, a gravidez precoce é um ato. Aí as DSTs outras consequências, HIV, sífilis, enfim, tantas outras, que é um perigo da nossa juventude. É um perigo, porque por mais que os postos dão aí os preservativos gratuitos, enfim, eles não usam, né? Isso não está na cultura de usar. Então aí, que gera um índice muito de uma criança gerando outra, que a gente fala, de um adolescente gerando uma criança. Sim. Sem um corpo próprio para isso, enfim. Sem a maturidade. E até posso dizer assim, ó, é detectado os TD alguma coisa, TDA, TD, né? Sim. A ausência do pré-natal e gravidez muito precoce, por falta de vitaminas para aquela gestação. Os fetos não estão mais nascidos, né, forte como foi no passado, né? Uhum. Você entendeu? Olha como que isso vai ligando. Então, mas a questão sexual é uma ponta a ter que ser discutida mesmo nesse nosso país. A orientação acima de tudo, né? A informação. Eu quero pegar, já que você falou o negócio da gravidez aí, é uma coisa muito séria, que qual a visão do Conselho Tutelar, porque hoje é isso aí, os jovens que eu falo vamos pegar de 12 anos para cima. Sim, o adolescente, a pré-adolescência. Isso. Eu conheço uma menina que ela engravidou com 12 anos. Uma criança engravidando de uma criança. Sim, isso é fato, Garcia. Aí, o Zé Ruela não tem dinheiro para comprar uma bala. Tá certo? O Zé Ruela é adolescente também? Adolescente. Também. É o modo de dizer porque... Até para registrar essa criança quando nascer, não vai ser ele. É os pais dele. Exato. Aí, tá vendo? Então, isso é que eu queria... Só adiantei, dúvida. mas só para... Sim, mas é uma dúvida porque a menina tem 12 anos. O menino é 14 anos, MC... Nada contra MC, mas... Pipoquinha, o Pipoquinha. É aquele que é o cara, né? Tem o chapeuzinho para trás, tem uma bike... É o cara, hein? Ó, hang loose, né? rapaz da E aí a moto, menininha paga pau, aí nasce o bebê. Bom, conclusão, você já respondeu que quem paga a conta... Os pais. Papai e mamãe. Tá, então, isso, no Conselho Tutelar, né? Lá atrás, eu lembro, lá atrás, há muitos anos no Brasil, quem morou lá, você morou em Alagoas, seu pai 11 filhos, né? A minha avó, ela teve, acho que teve mais quase isso também, não sei quanto, mas chegou perto, porque tocava uma roça. Sim. Tá? Então, tinha até trabalho, tinha mão de obra ali Tinha que ter filho. Era isso na cultura, tinha verdade. Tinha que ter mão de obra, trabalho. Tinha que ter filho. Só que ela era novinha. Sim, muito jovem. Hoje seria pedofilia, né? Não, sim, se fosse na regra de hoje, enquadrava tipificava de crimes sexuais, né? Então, nessa questão toda que eu te falei, a gravidez hoje, para o jovem, o Conselho Tutelar, o que ele tem feito nesse sentido, conscientizar? Vocês conscientizam o trabalho para cima do jovem ou dos pais? Como que funciona Não, isso? na verdade, Garcia, quase chega pra gente a informação. Sabe quando chega? Quando tá na maternidade, que ganhou o bebê. Verdade, isso é gente. Quando tá na maternidade, que ganhou o bebê, e aí vem um relatório do serviço social para que o conselho vá fazer uma visitação dessa família, para ver se essa jovem, quando sair de lá, ela vai ter um apoio de família para aquela criança que está vindo. Aí você vai pesquisar, não fez pré-natal, olha, porque o pré-natal era uma das portas.
Escola é uma das portas. Tem que dar notícia. Certo. Porque o pai e a mãe, ele não quer, ele quer deixar escondido. Aí ele fala, não, ela escondeu a barriga por tanto tempo. Nós estamos sabendo agora que nasceu a criança. Uma bomba. Então, isso é fato. Então, assim, não deu tempo de fazer prevenção. Não houve a prevenção. E talvez nem tinha conhecimento disso, né? Sim. A menina, principalmente. Não deu tempo. Não houve a prevenção. Não adianta aqui enxugar gelo. Não houve a prevenção. Né? Cadê as campanhas? O 18 de maio nós falamos agora. Dia Nacional do Combate, né? E da prevenção, que dia que é? Na verdade, todo dia. Tinha que ser todo dia. Mas quem fala? Onde festa que tem muito jovem. Alguém viu no outdoor dessas festas algum desse tipo de informação? Pelo contrário, eu vou dizer por que é pelo contrário. Que nem eu falei, a internet fez um boom, beleza, tem conhecimento, tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria. Sim, e o que que sem limites. Sem limites. O que é incentivado? Você citou MC Pipoquinha aí, né? É. Eu vou falar a palavra que me vem na cabeça aqui, mas é isso que vocês já entenderam. Sim. Como é que, por mais que tenha, vamos dizer assim, 100 conselheiros numa cidade como Jandira, os caras não vão conseguir, não vão ter mão em pé. Aí já entra a minha pergunta, Sandrinho, porque eu também trabalho por Estado. Sim. Não é verdade? E, Garcia, só para te ajudar na resposta dele aí, pra gente só chega a bucha, só chega depois. Por mais que seja escola, a gente faça a prevenção. Igreja, enfim, movimento social. Ensina as coisas, mas sei lá, parece que entra aqui e sai aqui. Chega as buchas, né? Chega pra gente lá também. E um outro ponto, Isaac, só para complementar, você vai fechar, Garcia. Tem algumas jovens ainda que engravidam para sair da casa. É uma pena. Você sabe o que eu tô falando. É um refúgio. Verdade. Não vamos aqui enganar ninguém. Certo. Tem jovens ainda que acham que da gravidez, que no ano passado teve isso. Se eu engravidar, meu pai me põe para fora, o cara me assume. Eu saio de uma vida de trauma, de violência, que tem também, que tem seus motivos. Olha como a coisa tá ligada. Olha como a gente tá com 34 anos de ECA, mas ainda tá atrasado na proteção integral. Rapaz, então você tem isso, uma coisa eterna, porque se for olhar por aí... A gente vai ter que trabalhar muito, as gerações à frente. Mas, Isaac, voltando para você. Para fechar a minha pergunta, vamos lá, onde eu tava? Nós entramos no negócio de gravidez, você estava falando disso. O MC Pipoquinha a internet sem limite. Lembrei, falei, pelo contrário, o que a gente tem é um incentivo do que o negócio piorar, né? Isso. Então teria que ter uma política também de... prevenção nesse sentido. Outra coisa importante, gente, que, claro, se nós tivéssemos aqui uma TV, eu falo enquanto conselheiro, nós íamos cobrar faixa etária para cada programa e cada oferta. Então, aí é que tá. A internet, sabe uma outra coisa? E vou perguntar para os dois. Pais, já avós ainda não. Alguém aqui avô não, só pai. Filhos menores de 18 anos, quem ainda tem? Filhos menores de 18 anos. 15 anos e 9. Seu filho tem um WhatsApp? Ele tem um WhatsApp. Como ele criou a conta? Foi com a gente comprando celular. Não, mas ele cria uma conta Google, ele habilita o número no nome dele? Ele habilita o nome dele. Não, menor de 18 anos? Com um pai e mãe. Ah, então não foi ele que habilitou a conta. E ele só teve, Sandrinho, porque foi na época da pandemia não, que a escola eu compreendo, mas eu só estou trazendo um raio-x daquilo que eu vivo. Então, assim, como você pontuou, Isaac, a tecnologia ajuda bastante, mas ela, para nós brasileiros, eu lembro assim, quando destravou as telecomunicações, presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro Sérgio Mota, salvo engano, acho que é isso mesmo. Saiu, celulares, começou a chegar, internet ainda de escada e tal, só que foi um boom, muito rápido para nós brasileiros. Nós estávamos preparados para a internet? Ela é boa, ajuda. Mas estava com cultura ao ponto de saber como é que vamos usar isso, que limite tem isso, que terra que é isso, para onde isso vai nos levar. Então, por isso que eu volto a falar assim, tem muita criança com Face, com Instagram, menor de 18 anos. Como é que criou a conta? Pai, explica. Mãe. Meu filho não tem Face nem Instagram. Como é que criou a conta, gente? E tem muitos pais que é ignorante nessa área, então, por isso que eu volto a falar assim, o controle é muito mais nosso. Com certeza. Do que do outro. O outro vai participar. Mas isso vai ligar a drogadição precoce, a gravidez precoce, a sexualidade precoce. Tá tudo ligado, gente. A evasão escolar precoce. Ao trabalho infantil.
Né? Olha, tá ligado. Então, por isso que eu falo assim, o tema da infância e juventude, meninos, me permita mais uma vez chamá-los assim, é apaixonante e de uma longa caminhada à estrada. Uhum. Então, hoje, quais principais desafios que você tem? Você já tem uma carreira longa aí no Conselho. Já. Ou, vou dizer assim, o Conselho Tutelar tem aqui. E aí eu já encaixo outra pergunta como vivência também. Eu vejo hoje o Estado muito deficitário. Ele não tem condições de cumprir o que a lei determina. Eu falo como diretor escolar, vice-diretor escolar. Há muita falta de recurso mesmo, né? O Garcia, quando fez essa pergunta para mim, né, das dificuldades, eu falei assim, olha, é falta de recurso. Dinheiro eu sei que tem, mas não está chegando como a gente queria. Quais os desafios do Conselho Tutelar? Olha, é assim, ó. Ele sempre vai existir. O desafio, ele tá do nascituro, tá? O que é o nascituro? É quando nasce e respira. Vida, nascituro, ó. Certo. Por quê? Porque hoje, se Deus assim nos permitir, e eu desejo sucesso ao gestor, que o nosso hospital maternidade logo fique pronto. Porque eu preciso que os jandirenses nasçam aqui e a gente poder ter mais controle já do nascimento. Olha como uma política importante, não é? Já no nascimento. Porque os nossos meninos hoje nascem na onde? Os filhos de Jandira. De Jandira não nascem em Jandira. E todos os casos que poderão ter risco, chega ao Conselho Tutelar, para essa visita que eu falo que não. Pega muita entrevista social, mas daquele que é um dependente adicto da droga ou do álcool, ou adolescente. Mas não só esse, o nascituro, que a gente tem que estar conectado nele, mas qualquer que seja ele. Então eu vejo que o desafio, Isaac e Garcia, já se dá na maternidade. Já se dá. E qual é o lar que ele vai? E quem está dentro desse lar que vai receber? Porque nós temos nesse país, Isaac, você que é da educação, a lei da primeira infância. Temos ou não temos? Temos. Você conhece ela, não é? Sim. E aí, Garcia, para nós aqui, o cabelinho já branquinho, né? Barbinha já branquinha. Por que se estabeleceu a lei da primeira infância? Pelo desafio, gente. Porque ou eu faço uma boa primeira infância, ou eu não vou ter adolescência. Isso é fato. Eu vou ter adolescência? Estragado. Não. Não é verdade? Então é assim, ó. E vamos num outro desafio. Como é que eu corrijo um jovem acima dos 10, 12 anos, com caráter e personalidade formada? Como é que você trabalha? Aí você vê assim, ó. A Polícia Militar tem um programa lindo, maravilhoso, chamado ProERD, o programa ProERD, a solução. Que idade que eles pegam? Eles pegam 5º ano. 10 aninhos, 11. Tá? É o topo do desafio. Primeira infância, tá fechando ali. E que faz depois que passa dos 10, 12 anos? Que programa que se tem? Gente, o desafio ele é constante. Por isso que eu vou falar assim, ó, se o Estatuto da Criança trouxe como a lei da primeira infância dentro dele, lei da escola especializada, SINASE, menino Bernardo Bodrin, lei da palmada, e fecha com a Henri Borel, lei do castigo físico e psicológico do lar, igual à lei Maria da Penha, é igual, tira o agressor da casa. É só fundamentar e representar. Não uma criança mais. Quem era o sujeito punido? Ele que tirava. Abrigo. Gente, não é isso. Então, eu volto a falar assim, ó, o desafio do conselho, ele não vai ter faixa etária até os 18 anos, que é onde o ECA acolhe. É do 0. Nasceu, já estamos no desafio. Ou seja, você sabe, ó, hoje ainda se estabelece na cidade de Jandira 6 meses, mas logo vai cair, vai ser 0 meses a os 3 aninhos, né, que é o pré, a fase do pré, o direito à creche. Olha que polêmica. Eu falo de creche com tranquilidade. Ninguém quer falar de creche, tá? Ninguém quer falar. Mas eu falo com tranquilidade. Por quê? Porque, gente, antes do ECA, e das vezes que a gente já falou, que é 29, 49, 70, tem os direitos universais da criança e adolescente que dizia assim, ó, em algum lugar lá que eu não me lembro agora, mas tem um artigo que está dizendo assim, ó, que toda criança deveria ser criada com seu pai e com sua mãe até 1 ano e meio. Depois de ir para um sistema de socialização, Isaac, porque creche educa? Não, gente. Mas eu respeito o profissional que está lá. Tem todo o meu apreço. Do que limpa, do que cuida, tem todo o meu apreço. O profissional não tem culpa. Tem todo o meu apreço. É isso aí. E o meu respeito, terá. Mas nasce, a mãe já quer a vaga amanhã, gente.
Eu passei por isso. Já que é a vaga amanhã. Mas não é que eu tô dizendo que não. Aí eu não estou no verso de direito, sabe? Eu não estou no verso de direito. Assim, eu estou dizendo que não pegou ainda anticorpos, não se alimentou, não ficou no leite materno e não vai estar preparado para ir para uma socialização. As crianças sofrem, né? A sociedade sofre. Diretamente podcast, todo sábado às 10, e também você acompanha aí depois o vídeo na plataforma. Se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha, curta e ajude a gente aí nesse trabalho de ajudar as famílias. É isso que a gente também está fazendo aqui. Hoje recebendo Sandrinho, conselheiro, aqui, conselheiro tutelar de Jandira, com muita alegria, com muita honra. Sandrinho, você já falou um pouco sobre isso. Eu, Garcia, também nós sabemos o que é isso, porque a gente trabalha com a ajuda de pessoas que também estão na igreja e elas recebem as pessoas assim, a família desestruturada, né? Como é que o conselho age nessas situações? Você falou que tem que ser notificado, né? Mas assim, oportunamente, nós somos um equipamento público, ó. Eu vim hoje com o meu crachá, entreguei o plantão de ontem para hoje, então hoje eu estou no apoio, eu não estou de folga. Tem uma conselheira no plantão 24 horas, que ela precisou, eu estou no apoio para qualquer momento. Então, eu sou um funcionário público e o conselho é um equipamento de porta aberta, Isaac Garcia, e a todos os nossos ouvintes aí, telespectador. É um órgão de porta aberta, tá? Então, dúvidas, às vezes quer confidenciar, quer levar algo, sempre haverá um conselheiro lá para te receber e para te ouvir, papai, mamãe, vovó, vovô, qualquer que seja. 24 horas. Não, a sede é de segunda a sexta, das 8 às 18, aqui do lado do restaurante Bom Prato, hoje é a rua Elton Silva 300, e no plantão é 24 horas, porque plantão é para aquelas coisas que não tem jeito, tem que achar alguém, porque está sem ninguém para defender aquele direito ou representar aquela criança. Então, é isso que a gente tem que separar, porque plantão não é aquele... Porque tem gente que fala assim, tô ligando no plantão que eu queria conversar com você, plantão, que eu tô falando... Gente, plantão é para algo urgente. Uhum. Né? Você sabe disso. Né? Pô, não, gente. Brincadeira. O plantão é algo urgente, que é excepcional, né? Peculiar, excepcional. Mas assim, e quem precisa muito tem que procurar a sede, abrir uma fichinha, levar os documentos pessoais, porque e se for necessário requisitar serviço, eu preciso de ter ali aquela gama de informações para me mandar para o equipamento público, que vai estar na ponta para receber aquela família. Então, ele funciona das 8 às 18, de segundas às sextas-feiras, na rua Elton Silva, centro de Jandira, ali ao lado do restaurante Bom Prato, a sede. Né? E ali vai triando. Mas aí... Como é que eu faço? Você pode ligar nos telefones para fazer as chamadas de denúncia, ou fazer os Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, que é um documento que ganha um cunho forte, porque vem de Brasília, ganha protocolo, requer retorno da resposta. Então, nós estamos fortalecidos nos instrumentos do chamado, que a gente fala que é dos eixos, o eixo da defesa. Certo. Né? Eu já precisei do Conselho Tutelar, aqui em Jandira. Consegui ser atendido. Que bom, fico feliz. Na questão do meu filho, né? Já precisei em outro lugar, não vou falar agora. Sim, não eticamente é. Né? Não tive o atendimento necessário, né? Sandrinho, aqui em Jandira você já tentou a carreira política. Este ano... Foi 2 momentos que eu tentei, né? Uhum. E até assim, eu usei o nome Sandrinho ou Conselheiro na primeira, que foi 2012, né? Porque até então era o prefeito que ganhou, que foi o prefeito G, 2013 ele deu posse, né? Sim. Tinha sido aquele vereador nosso aqui, que foi do PT, de muitos mandatos, depois foi pro PV e virou prefeito aqui, e eu fui candidato com ele naquela ocasião pelo Partido Verde, né? E eu tive, vou falar da casa dos 500 votos, mas nunca, foi 445 votos naquele momento. Eu não estava conselheiro mais. Eu só usei o nome, o conselheiro, né? Certo. E aí depois eu fui pensando, você imagina assim, Isaac Garcia, nós somos os chamados polícias, né? Da infância e juventude. Todo mundo pensa que o conselheiro é o polícia da criança e do adolescente. Sim. Tem esse tipo de conceito do conselheiro e da conselheira. E o conselheiro tutelar, conselheira, que vai aplicar o ECA e as suas leis, ele vai comprar não amizades, não vou dizer inimigos, né? Sim. Mas não boas amizades. Ele vai ter que comprar... ele vai ter que encarar. Ele vai ter que ter esse lado, né? E assim,
Quem de nós, aí eu vou só fazer um exemplo, quem de nós já tomou uma multa do guarda lá, do polícia, enfim, do agente administrativo de trânsito e parabenizou ele porque levou a multa? Quem de nós já fez isso? Eu não. Então, assim, não é diferente da gente do conselho. Como é que eu ia ter votos, eu que tive sempre nessa linha de brigar pelo direito, e quando eu brigo pelo direito, eu brigo com o poder público, eu brigo com a força de segurança, eu brigo com a família, eu compro essa briga. Eu tenho que comprar. Quando fala assim que eu tenho que ser imparcial, não. Imparcial dos lados, mas eu tenho o lado da criança. A minha parcialidade está na criança ou no adolescente, né? Então, assim, aí eu fui entendendo isso. Como eu que estava na ponta de brigar lá, gente... Ia conseguir voto você, em algumas ações, você tem que tirar a criança da casa, tá? Como você vai ser visto por esta família que você tirou a criança da casa? E eles têm muita mais comunicação social do que você, tá? O alcance da mídia negativa, ela vai ser muito maior, sem entender o porquê que houve a ruptura e a tirada daquela criança daquele seio familiar, e a mídia negativa vai te bater 24 horas, tá? Você vai ser o ladrão da criança e do adolescente. Ele veio aqui e roubou. Ele literalmente roubou da gente. Tirou e levou embora. Quando vocês tiram, a responsabilidade passa a ser do conselheiro que tirou? Não, assim, o conselho emana a medida de proteção, lá no artigo 136, que tem 21 ações. E entre elas tem a excepcional da retirada para colocar no acolhimento. Então é o ato de retirar por um fato grave, gravíssimo, que é excepcional, e você leva para uma proteção, que não está sendo a casa. Por isso que está saindo da casa, gente. Regra. Mas antes de ir para um acolhimento, a gente tenta a família extensa. Como eu disse, ninguém nasceu do nada. Avó, tio, materno, tia. paterno, tios e tio, primos, até na descendência. Até às vezes alguém, o padrinho e a madrinha, título que a gente conhece muito, pode ter um vínculo afetivo ao ponto de ficar antes do acolhimento. Agora, não tendo... E o conselho já fez essa pesquisa, já fez essas buscas. Quando não deu, ele tem que acolher. Aqui em Jandira, tem casos de acolhimento? Temos. Quando já cria o conselho tutelar, menino, tem que ter já um acolhimento. Criou o conselho, primeiro cria-se o CMDCA. A primeira política da infância é o Conselho de Direito da Criança e Adolescente, que tem mais de 5 membros, são 24. O mais é ímpar, porque tem que ser sempre ímpar para não dar empate, né? Mas é mais de 20 membros. Depois cria-se o conselho e, conjuntamente com o conselho, os acolhimentos, os abrigos. Não cria um ou outro distintos. Tá? O caso de ir para uma criança ir para um abrigo é caso excepcional. Excepcional. Extremo. Medida que vai sobre ainda se o juiz e o promotor concordam ou não. Que ele tem que concordar ou não. Gente, eu costumo dizer assim, ó, conselheiro e conselheira, vocês que estão me ouvindo, meus amigos de trabalho, de amor, de profissão, nós não somos Deus nem semideus, não. Não somos. Nós aplicamos legislação. Bom senso acima de tudo, coerência e respeito ao trabalho. Você tem alguma pergunta? Eu tenho. Eu quero fazer essa pergunta para vocês, já que você está falando negócio, a gente falando da proteção, né? Os postos, falando de Jandira, de saúde, vamos supor, chega uma menina lá que 13 anos, 14 anos, está grávida, mas ninguém sabe, mas talvez nem ela vai lá por uma curiosidade, supondo que ela foi constatada que ela está grávida. Vocês são comunicados automaticamente? Olha, eles têm que comunicar porque o artigo 13 do ECA baliza sobre a saúde. Excepcionalmente a saúde de criança e adolescente. Artigo 13 do ECA. Vai ver os casos que se apresentam. Se ela está com a mãe e com o pai e eles entendem que está sendo ali, que os pais não estão deixando solto, que eles vão... a gravidez já ocorreu, então isso não se evita mais, né? Certo. Concepção da vida, acima de tudo, viu? Defendo isso, acima de tudo. Então, eu também. Acima de tudo, concepção da vida. Minha filosofia, meu viver. Concepção da vida. Né? Então, se verificar que vai ter, ele não necessariamente é obrigatório comunicar, mas acende uma luz laranja, amarelo, o semáforo amarelo, que é para ver se os pré-natal vai ocorrer, se a vida escolar vai ocorrer, se tudo vai ocorrer, viu, Garcia? Então, ele tem que estar na rede de saúde, tem que estar. E nesse caso, constatando então que então ela está lá com o pai e com a mãe. Sim. Se o pai e a mãe, eles têm de poder para falar que não é para falar nada a respeito disso?
Não, eles podem até pedir. Aí esse profissional que está na ponta da saúde, enfermagem, enfim, técnico, lá até o médico entender, ele comunica ao conselho. Porque às vezes o pai e a mãe querem esconder. Não, eles comunicam ao conselho, porque não, né? Porque tem que, porque assim, ó, olha, quando que a gente começa a proteger vida? Já na gestação, já quando concebe, né? Quando tem o resultado de gravidez, já é vida. Mesmo ainda não nasce tudo, mas já tem que receber cuidados. Eu fiz essa pergunta para você porque quando você falou o seguinte, a menina chega grávida, o porquê eu não sei, foi com o MC ou foi com o Zezinho, não interessa. Quando foi por abuso, de repente, dentro da própria casa. Então, olha, e aí? Os casos, já chegou casos assim em nosso conselho, tá? Aí é dado notícia ao Ministério Público e ao juiz, aí ele passa a acompanhar. Aí ele passa a acompanhar e fazer os órgãos da prefeitura, que é os órgãos primários lá, né? Sim. A estar de perto. Então isso tem que dar notícia, porque se foi na própria casa, ou se é padrasto, foi, ou aquele agressor vai ter que sair, ou a própria jovem, para ela ter o bebê dela. Certo. E já tivemos casos que nasceu, né? Nasceu, ela tá com a criança, o padrasto foi preso, tá preso, enfim, tá preso. Então chegou o comunicado, foi por essa linha, é dado notícia, é crime, gente. É crime. É crime. Registra esse boletim, é crime. E essa criança, por exemplo, 13 anos, a menininha chegou lá, ela ficou grávida do Roberto ali. Mas aí ela fala para vocês fazem, sei lá, vamos supor que você fez uma entrevista, por que você se engravidou? Porque eu queria sair de casa. Aí vocês acabam tendo todo o histórico. Isso, aí tem são 3 letrinhas bonitas. SGD. Toda cidade vai ter que ter, Sistema de Garantia de Direito. Você tem que inserir no SGD. Porque assim, olha, Garcia e Isaac, mesmo que eu tenha gestão pública, técnico em serviço jurídico, enfim, qualquer coisa, eu não sou mais aquele profissional, eu sou conselheiro. Então, eu vou mandar para a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar para ouvir, para visitar, para ver se está sanado o risco. Se está sanado o trauma, se está sanado a violência. Né? Tem que ver isso, porque você não pode deixar solto, tá tudo bem. Certo. Tem que inserir na rede. Certo. E aí, para gerar os relatórios, e se entender, aí você vai tendo o termômetro, vai vendo. Não corre risco, dá notícia para o Ministério Público, que ele vai acompanhar junto. Nesse caso, tudo que nós falamos aqui, já teve o caso de que vocês chegassem e falar que a criança lá, porque é uma criança, ela se matou? Olha, então, o caso do suicídio, Isso. né? Propriamente dito, que quando se mata, tira a vida, é o suicídio. Sim. Estava muito comum nos jovens aí a automutilação, a medicação medicamentosa, né? Tomar aqueles remédios, os pan da vida, por mais que é controlado, gente, tem tanta família tomando os pan da vida, Lexotan, Clozapam, os pan, e aquilo também pode levar à morte, né? Sim. Então, não teve assim, ó, esse ou esse jovem não concluiu, porque tem que ter a conclusão. Pode ter informação de que foi tentado e tal, mas que a conclusão foi o suicídio. Eu não lembro da história do conselho que eu estou, que teve uma conclusão do inquérito policial, enfim, que concluiu que se suicidou, tirou a própria vida. Né? Porque tem que estar de olho nisso. Por isso que tem o setembro laranja, setembro amarelo, tem várias. Conscientização, No meio da consciência mental lá, da saúde mental, que é pauta, mas tem que ficar de olho. Você vê muito jovem que, mesmo no calor, tá com aquelas camisas manga comprida, rapaz e tal. Você pode puxar um pulsozinho ali, ó, vai estar. Tem uns pigodinhos de pernilongo. Não, os meninos se mutilam. Então Né? assim, gente, Mutilação, tem que estar de olho. A escola é uma ponta para isso, a igreja é uma ponta para isso. Isso. Nós trouxemos aqui um pastor que trabalha com prevenção ao suicídio. Então, porque não chega diretamente ao conselho, chega por algum outro órgão. Diretamente é difícil ir lá. Porque tem realmente o medo, a vergonha, né? Mas a saúde mental é algo que preocupa no nosso país, não só mais na idade maior, mas na idade infanto-juvenil também. O que é interessante, né, você falar aí diretamente, como diz, tudo que você informou aqui, para quem está assistindo, e às vezes até leigo nisso também, né? Sim. Que é a questão de que existe este órgão Sim. e funciona. Sim. E tem o local Tem que exato para procurar, né? Tem que procurar. Então isso é bom você deixar bem depois esclarecido, que também é uma utilidade pública, né? Sim, Com acima de certeza. tudo. Com certeza. E é isso. Eu acho que muito válido tudo o que foi aqui colocado, porque tem muitas pessoas, vou falar o português, é ignorante.
Ou não tira a trave do olho, né? Sabe que tá com aquela trave no olho? Fala do irmão, mas não tira do olho dele, né? Sim, Jesus falou sobre isso. Aí eu pego aquilo que você acabou de falar. Então, a justiça e tinha a justiça. E aí? Eu fui justiçado e outro foi justiçado. Sabe aquela coisa? E aí os acadêmicos do direito falam assim, mas o direito não socorre a quem dorme. Se você ficar dormindo, o direito não vai bater na sua porta, dizendo que você tem direito a ele. Né? Não, é isso aí. Eu tenho até aqui, né, Sandrinho? Nós somos cristãos, nós cremos em Jesus Cristo. E existem algumas passagens onde ele se manifestou favorável às crianças. Vinde a mim as criancinhas. Vinde a mim, o reino dos céus, né? os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, está em Mateus 19, 14. Isso, naquela época, imagina, né? A mulher, a criança não tinha voz nenhuma, né? Tem outra passagem que está em Salmos 127:3, que diz assim: os filhos são heranças do Senhor. E de Mateus 18, que se você causar um escândalo para um pequenino, é melhor você pegar uma corda com uma pedra, se jogar lá no mar do que acontecer isso, né? Então, tudo isso a gente já, como cremos em Jesus Cristo, né, como nosso Deus e Salvador, a gente vê o quanto ele era amoroso, inclusive com as crianças. Nos puros, né? Nos puros de coração. E aí eu deixo essa mensagem aqui, porque bastante gente da igreja nos acompanha, né? Você que é pai, mãe, avô, que a gente tem bastante avô e avó. Bastante, isso é muito importante. Abrace a criança, faça como Jesus fez, ame as crianças. Eu acredito que esse seu trabalho aí, não somente o seu, mas dos conselheiros. Dos demais membros. Eu vou falar no final o nome deles. Isso, é um trabalho de amor, né? De acolhimento. Então, você que também se diz cristão, se diz crente, e vê um abuso e tapa os olhos, de repente, omissão, você não está certo. Coautor. Era melhor você pegar a corda lá, se jogar no mar com a pedra, do que acontecer isso, né? Uma pergunta aqui que a gente está quase caminhando para o final, ok, certo? Saiu um filme recentemente, Som da Liberdade, não sei se você viu. Não tive a oportunidade de assisti-lo, mas já ouvi falar sobre ele. É um tráfico de criança. Isso judia, né? Tráfico de criança. Século XXI. Eu não assisti também, não. Mas vale a pena ver. É isso mesmo. Tráfico de criança e também para abuso sexual. E também, recentemente, bombou aí na internet uma menina que fez uma denúncia na ilha lá de Marajó. Que a ministra tinha feito. Hoje, então, senadora nossa Damares, não é isso? Isso, tinha feito. Já vinha pontuando que ocorria. E chamaram ela de louca. Essa que foi a verdade. Não entendeu? Verdade. Isso tá aí nos meios de comunicação, o G1. Pode dar um Google. Quem dá um Google aí vai achar. Pois é. Fala aí deste ponto aí. Como é que é a ação para melhorar? Eu falo assim, ser conselheiro aqui em Jandira, que a gente, né, que é pequenininha. Rapaz, imagina ser conselheiro lá na ilha de Marajó. De verdade, olha o desafio que é a função conselheira. Até para ficar vivo lá, você já é um desafio. Porque assim, cara, não é isso. Isso é algo, claro, é muito abafado, né? Muito escondido. Mas, por exemplo, por mais que a gente está com 120 mil habitantes no último censo, a gente está aqui fazendo um podcast sobre proteção, e eu ouso dizer que, de repente, alguma criança ou adolescente está sendo violentada na nossa cidade também, em algum lugar. Uhum. Olha como é uma coisa difícil. Então, assim, as autoridades estão aí. Gente, quem faz as leis? A nossa bicameral, Senado e Congresso. Porém, gente, que nem você falou assim, quando o próprio Cristo traz lá nas Escrituras Sagradas. 2000 anos antes, gente. É isso? Mas a Constituição de 88 também diz assim, você tem que educar, criar seus filhos, porque quando na velhice é ele que vai te amparar. Olha, está na Constituição. Por isso você tem que criar bons filhos e boas filhas. Porque você não vai ficar velho, você é sua esposa, enfim, e você vai ter que alguém cuidar de você. Por isso que tem que apostar mesmo, fazer bons filhos, boas pessoas. Porque você vai estar dentro do futuro. Então, isso vai ligando. Agora, o nosso país, como eu disse, o nosso país ele traz um processo de escravatura muito vergonhoso. A gente tem essa dívida, não é? A gente tem essa dívida porque quando... aqui teve
abolição, gente? Não, libertaram porque não queriam mais cuidar deles. Eles estavam sendo caros para o país. Sim. Em outro momento teve que clarear, porque o nosso país estava ficando um país miscigenado como somos. Muito mais Essa é outra coisa. Criança ninguém quer cuidar porque ela é cara. Cara! Custa Então, assim, caro você educar um menino. Traz na cultura desse país. Então, por isso que ainda em Marajó, no norte, que é o norte do nosso país, a gente vive essas vergonhas internacionais. Porque acredito que é vergonha internacional. Tem a questão da prostituição infantil, É das vergonha meninas em beira de estrada. Então eu né? costumo dizer assim, olha, eu não sei, com toda essa minha experiência que Deus me proporcionou, os amigos da cidade, né, estar na frente do conselho pelo quarto mandato, não sei se eu conseguiria ser, com essa bagagem de conhecimento, com tudo que eu tenho da paixão pela causa, conselheiro numa ilha de Marajó, não. Não sei porque, como é que... A gente vai ter que fazer os mecanismos que existem atuarem. E funcionar, né? Tem que fazer. Tem que fazer atuar. Gente, chega de colocar debaixo do tapete e fingir que não tá vendo. Isso é uma coisa que me chateia muito, viu, Sandro? Principalmente na política. Se coloca muita coisa debaixo do tapete e sobra para a escola. No caso dele, sobra para os terceiros setores, né? as ONGs. Entendeu? Falha a família mesmo, porque eles não querem família orientada, as famílias, né? Cultas, não querem. Não, aí os caras continuam lá tomando uísque de boa, né? Mas no caso aí, me envergonha. Eu falo na posição de conselheiro, por ser brasileiro, nascido em Alagoas e brasileiro do Nordeste ali, que também não é muito diferente. Tá mudando, que bom que tá mudando, né? Que você vê que muitos concursos para policiais e para delegados, você vai renovando, porque a gente tem que admitir que a gente traz uma velha guarda que achava que tá tudo bem, que é isso mesmo, que pagou, tá comprado, que a vida tem valor, não é verdade? E a gente vai renovando, vai trazendo pessoas novas, né, novas formações, né, pessoas conectadas, que nós não temos só essa vida aqui, que respira, que dorme, que acorda, que a gente é mais do que isso, não é verdade? Sim. E a gente vai melhorando. Maravilha. Você vai fazer o quadro aí? Agora chegou aquele momento que todo mundo também, né, sempre espera da programação em si, e cada um tem a sua particularidade, né? O aconteceu comigo, né? Uma coisa que impactou você e te marcou até, vamos dizer, na sua trajetória da sua vida até aqui. E isso muitas pessoas já contou para quem quiser assistir depois, né, no podcast também. Nós temos esse quadro que faz pouco tempo que a gente fez e teve histórias impactantes. E hoje nós vamos ouvir, então, do Sandrinho, né? Olha, muitas coisas aconteceram e que marcaram, cada uma com a sua tipificação ali, peculiaridade, né? Mas a que me marcou e que me motivou a seguir no conselho foi assim, ó. Minha esposa, que já está esperando, né? Meu beijo para ela, Cristina, que o Isaac conhece. Ela era professora da rede e a mãe do Isaac era diretora da rede. Diretora. E aí, eu estava no segundo mandato, né, de conselheiro, e eu recebi uma ligação de um promotor de justiça, que ele era de São Miguel, paulista, Zona Leste. E, segundo ele falou que observou por mais de 30 dias uma mãe com 2 crianças e gestante de uma outra na Avenida do Estado, pedindo ali, porque criança comove, né, gente? Você sai com valor até agregado e bom, né? Aí ele ligou no meu plantão e falou assim, olha, eu quero que você venha aqui agora, porque parece essa mãe, ela é de Jandira, ela está grávida, ela está com 2 crianças no carrinho, e era perto de dezembro, ela ganhava vinho, ganhava champanhe, porque panetone, porque eles dão mesmo, né? Sim. E ele falou, quero que você venha aqui agora. Eu falei, doutor, mas por que eu? Porque ela é de Jandira. Eu falei, mas doutor, São Paulo tem uns conselhos tutelares. Mas ela é daí. Eu falei, mas ela não está cometendo a mendicância, pedindo com criança, na minha cidade. Ela é de São Paulo. Ficou bravo, peguei o nome dele, ele pegou o meu, aquela troca de força, né? E ele foi, levou, chamou, aí ele ligou o 90, promotor de justiça, São Paulo capital, mais de 20 viaturas. Levaram essa mãe lá para o primeiro distrito da Sé. Onde você se meteu? Mais de 20 viaturas. Levaram essa mãe para o distrito da Sé. E beleza, porque, olha, quando eu sou investido na função de conselheiro na cidade de Jandira, onde é que eu tenho que cuidar? Onde é que eu tenho que atuar? Jandira. Se eu sair daqui, quem vai ficar no meu lugar? Não é que eu não queria atender o promotor e cuidar dessa vida de Jandira que estava lá, não era isso não, gente. Mas quem ia ficar no meu lugar? Se acontecer alguma coisa aqui, eu não estava aqui, como ia justificar que eu fui atender um pedido do promotor lá, que ele não era nem da capital, ele era da Zona Leste.
Ele só errou em não chamar o Conselheiro de São Paulo. Ou quando ele chamou, não atendeu ele, você concorda? Isso se ganhou o dia e aí entrou a madrugada. E aí, como aí a delegada na época aqui, que tinha uma delegada de polícia, que virou a primeira delegada de Carapicuíba de DDM, quando criou a primeira, a doutora Luciene, ela vai permitir usar o nome dela, porque ela lembra desse fato, se ela estiver assistindo ou assistir. Ela me ligou e disse: Alexandre, tudo bom? Foi tudo bom, doutora? Me ajuda, o amigo de São Paulo precisa de você. Eu falei: doutora, mas o crime não aconteceu aqui. É lá. Não, mas ele não sabe o que fazer porque o promotor está pegando no pé dele, ele quer uma decisão, ele quer uma... Eu falei: doutora, eu não vou sair daqui porque eu não vou deixar minha cidade desvalecida da proteção. Isso foi, entrou a madrugada, e depois a mãe da menina, a mãe da mulher chegou lá, fazendo barraco, que ia chamar a mídia. Ela falou: olha, mas o crime não aconteceu aqui, aconteceu lá e tal. E só que no final ela me sensibilizou e eu fui para São Paulo, na certeza de que aquele promotor tinha feito a lei, e aquele delegado tinha feito a lei, e pelo menos eu ia votar com o boletim de ocorrência. Nem isso teve lá, nada. O delegado estava muito bravo, mandando todo mundo para aquele lugar, e falou para mim: você demorou para chegar? Eu falei: agradeça que eu estou aqui, meu amigo. Porque quem que o senhor tinha que cobrar, o senhor não cobrou? Eu falei: tá, pega ela e leva embora e tal, e trouxe ela para Jandira, e começamos no dia seguinte, que era um final de semana. Não, minto, era uma sexta-feira, então depois era sábado e domingo, né? Era uma sexta-feira, o fato se deu na sexta-feira, e aí entrou na madrugada do sábado, e aí depois eu falei: vamos começar a fazer ver se essa família já tem alguma coisa. E aquele promotor mandou um documento do fórum dele para o fórum de Jandira, que a juíza mandou acolher todas as crianças daquela mãe. Para mim pegar a polícia militar e ir lá na casa acolher todas as crianças da mãe. E eu falei: calma, meu Deus do céu, não é assim, né? Eu sei que a juíza está agindo no pedido do outro amigo dela lá, né? E eu fui visitar a casa ainda, antes de cumprir o documento. Eu falei: olha... Aí eu cheguei na ação social, né? Falei: olha, vai acolher 3 crianças e tal. Falou: meu Deus, não faz isso não. Falei: mas não tem vaga na creche, por isso que estava com a mãe, não tem auxílio aluguel, não tem a cesta. Deram todos os benefícios para ela, todos. Sabe, a vaga na creche, deram tudo para não obrigar as crianças. E a gente ganhou tempo para dizer para a juíza que a gente ia conseguir trazer benefício. Aí, Isaac, sua mamãe estava já no Pedrina, né? Com a crise, enfim. E aí, onde a sua mamãe, não sei se ela chegou a trabalhar, que era o Nicolauzinho lá, que hoje é a Maria Dolores. Trabalhou? Lá era uma creche. Sim. E estava com uma amiga nossa, que eu não vou falar o nome, porque não é ético da direção. Aí quando foi ingressar, porque saiu com encaminhamento para ingressar essas crianças na creche, o então secretário, Paulo Fernandes Gubacchini, Sim. de educação. O então secretário não sabia de nada também, aí chegou lá aquela eleição do juiz para colocar na creche, porque eu troquei o acolhimento pelas vagas, né? Rapaz, aí tinha que levar material escolar. Olha, para poder começar a creche, Isaac, creche. Tinha que levar uma lista imensa de material escolar, mas não tinha. Ela não pôde entrar com a criança. Aí eu tive que votar no juiz da notícia. O juiz muito bravo, mandou um negócio daquele jeito do Paulo, né? Rapaz, sabe o que fizeram? Ficaram com aquelas crianças nas creches. A minha esposa, professora, ela é titular de um cargo. O Isaac sabe como é isso, concursada. Sim. E estava acumulando um segundo turno, né? Sim. Eles tiraram o turno da minha esposa. Fecharam a sala de aula. Caramba. Pela ação. A vingança. Perseguição. Não, gente, ajudou o quê? Então, mas isso não me desanimou. Ela sofreu mais do que eu. Nada a ver. Porque ela tinha amor, e a sua mãe sabe disso. Sim. Ela tinha amor naquelas crianças. Eles distribuíram as crianças, porque não é da diretora isso também, é da secretaria. Distribuíram as crianças em outras salas e tiraram e fecharam a dobra, a popular dobra. Dobra. Olha como vai a ação do político. Não era só ser humano, era político, ação política. Retaliação de uma ação de proteção que eu fiz como conselheiro tutelar. Isso me marcou, até hoje marca. E eu foi velho, não besta. Então hoje eu calculo as brigas que eu entro, porque eu não quero magoar as pessoas que eu amo. Não é verdade? Então, Tá vendo? O peso. É isso. Essa frase aí que você falou, eu também hoje calculo mais as brigas que eu entro. Porque quando eu era mais jovem, lá não podia ver uma briga que eu Tava dentro. Então. Né? Principalmente na época que eu passei no sindicato. Só que você vai pegando sabedoria e fala: opa, até aqui a gente bate. Então essa marcou, porque uma profissional que ela era, que é boa, eu dei uma sala
Porque e a vaga já tinha... Eu só fui brigar pela lista de material, porque não tinha como aquela família pobre conseguir. Uma causa nobre. E que na secretaria tinha o material para dar a rodo, gente. Desculpa falar. E tinha, e tem. Então, assim, marcou e marca, né? Claro, Não é que Deus abençoe, acho que eles precisam melhorar, cada profissional que estava nessa ponta aí. Mas, você vê? Então isso marcou, porque a minha esposa ela não tinha nada a ver. Não tinha culpa nenhuma, a ação foi toda minha. E do estatuto, na verdade, acima de tudo. Eu não fiz da minha cabeça. E foi um pedido de um promotor de uma outra cidade, direto para a juíza. Puxa vida. Ô Sandro, até nessa. Você falou no início do programa aqui, né? A questão da justiça plena. Para você ver que não existe. O que seria a justiça aí? Arrumar. Pô, o material é uma coisa mais básica para a criança, mas o que o ser humano, quem é mal muitas vezes, ele fez? Ele foi lá e falou: vou punir quem tá avisando, não é verdade? E quem tá na linha de frente, cara. Quem tá na Porque linha ela teve uma sala fechada, porque ela não era titular da sala, ele sabe disso. eu sei. Se eles tirarem, você perde a dobra. Eles distribuem os seus alunos nas outras séries e falam, não. E a desculpa foi assim, não foi que o Sandrinho fez isso. Claro que não, eles falam. Não, só falaram assim, ó. Então, não dá, a gente absorveu e a sua sala vai ser fechada por uma questão de custo, né? Porque realmente, a gente é o quê? Muitas das vezes, a gente é uma folha de pagamento. Eles arrumam um jeito. A gente é uma folha de pagamento. É um número, né? Não, isso aí. Eu não vou falar, deixa pra lá. Mas todo mundo entendeu, né? Como Todo é mundo que entendeu. funciona? Sandrinho, onde a gente encontra você? No caso, você pode falar se tem rede social ou Não, então, eu tive Face, Instagram, mas eu até trouxe aqui, né? A gente, agora, nesse último processo de escolha, porque as eleições do Conselho deixou de ser eleição para não politizar e passou a ser processo de escolha com mais critério. Então, é avaliação de conhecimento, avaliação psicológica que tem que se fazer e ainda terceiro, primeiro é de documentos. Você junta a fase de documentos comprobatórios que você tem experiência com trabalho com criança e adolescente, por X tempo de anos. Morar na cidade, aqueles requisitos básicos. Né? Ser eleitoralmente inscrito na cidade, porque você vai ser escolhido pelo voto. Depois que entrega, você vai então passar por um processo de conhecimento, de prova, com mínimo de 60% de aproveitamento, e depois uma avaliação psicológica, e depois você vai então para ser escolhido pela sociedade, pela cidade. E aí, quando a gente fez esse último pleito agora, a gente teve a oportunidade de fazer uma extensão universitária, né, na PUC Perdizes, em São Paulo, de juiz, desembargador, promotor, bem renomado. Então, até o último palestrante, que eu sempre digo, o Richard Gantos Encinas, que é um promotor da parte tecnológica, ele deixou claro assim, que nós podemos ter, qualquer pessoa, rede social, só que de acordo com a função tinha que tomar um certo cuidado, porque hoje isso é livre. Né? Então, quando ele fez isso, e foi em novembro do ano passado, eu decidi realmente então fechar as minhas, porque ficam postando lá, às vezes, até coisa que não é da cidade, mas que é contra a criança, que aconteceu, e ninguém vai saber que é aquilo não. E vai ficar aquela coisa, mas o que você fez, o que vocês estão fazendo? Lá, Sandrinho Conselheiro, então a pessoa... vai postar, vai marcar, te marcar. vai chamar no direct, então assim, hoje me acha realmente na sede do Conselho, certo. Né? Pela cidade, porque eu sou muito bem popularizado, então me encontra, eu ando na rua, eu faço compra nos mercados aqui, frequento aqui, né, as lojas daqui, eu sou um cidadão gentilmente mesmo, nascido em Arapiraca, mas de coração, de berço. Então, me acha só ou na sede do Conselho, ou nos telefones 4789-4083, aí tem o nosso plantão, né, 47, eu vou daqui a pouco eu vou passar ele certinho para não ter erro, que eu tenho que pegar aqui. Então, e me acha no dia a dia, né? Mas rede social, devido à orientação desse promotor, eu entendi realmente que ele tinha um nexo, porque assim, gente, ó, você vai lidar, quando você garante direito, com pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Que nem assim, ó, fechando, trabalho infantil, tráfico de criança e adolescente é um trabalho infantil, gente. Fala-se pet, acho que só quem é que pede, né, Isaac, na rua, quem vende aqueles bilhetinhos, que agora na festa junina sabe que a criança sai vendendo lá, o Mister é Mister, né? Tem que tomar cuidado que eles vão pro semáforo fazer a venda, tá? Vai pro semáforo. E tem que tomar cuidado que vira um trabalho infantil. Sim. Olha a escola como tem que tomar muito cuidado em orientar como é que vai dar essas festas juninas da cidade, das suas MFs, EMEBs, enfim.
Porque a criança ela quer ganhar o prêmio. E ela vai vender no semáforo. Isso não vai ser um trabalho infantil? Sim. Então, pedagogicamente, a gente tem que se preocupar com isso. E o tráfico de droga para menor é um trabalho infantil. E como está sendo encarado isso? Olha, então a gente é muito macro. Né? Então, fechando, a gente... o Sandrinho e o Conselho de Jandira é muito fácil de achar. É porta aberta. Sempre esteve de porta aberta, gente. Fala o endereço aí pro povo. Rua, hoje, Elton Silva, 300, Centro. Ao lado do restaurante Bom Prato. Ali ao lado, né? É fácil de achar.